Boa noite. Nós vamos iniciar nossos trabalhos da quarta noite. Primeiramente, um aviso que é na parte da evangelização, quem tem as crianças que estão interessadas na evangelização, tem uma folhinha aí para deixar o nome dele, o endereço aí. E a data certinha nós colocaremos aqui para vocês. E aí no fundo tem uma folhinha para deixar o nome. Então nós vamos fazer nossa abertura, pedindo permissão do mentor da casa, invite ele orçamento de sua equipe para que faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é necessário para nossas casas, e assim nos desejos de Cristo a caridade, estamos iniciando atividades nesta quarta-feira à noite. Quem vai fazer a explanação é nossa irmã Neuza, de Capão da Canoa, a leitura do Evangelho de nossa irmã Elvira, e ainda a lição para os lares, a irmã Nina. Convidai os pobres e os expropriados. Disse ainda aquele que lhe tinha convidado: quando deres algum almoço ou jantar, não convides nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos, que forem ricos, para que depois eles não te convidem por sua vez e te retribuam o que receberam. Mas quando fizeres um banquete, convida os pobres, os expropriados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm meios de retribuir-te. Porém, serás recompensado na ressurreição dos justos. Um dos que estavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse: feliz daquele que comer o pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. Quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convide teus amigos, mas os pobres e os expropriados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes de se buscar sua essência. Certamente, Jesus não quis dizer que, em lugar de seus amigos, é preciso reunir em sua mesa os mendigos da rua. Sua linhagem quase sempre era figurada, e para homens incapazes de compreender as nuances delicadas do pensamento, era preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento revela-se em suas palavras. Serás feliz porque eles não têm meios de retribuir-te. Isto é, não se deve fazer o bem visando algum retorno, mas somente pelo prazer de fazer. Para fazer uma comparação viva, diz: convida para teu banquete os pobres, pois sabes que estes em nada poderão retribuir-te. Não é preciso entender por banquete as comidas propriamente ditas, mas a participação na abundância que desfrutais. Essa palavra, entretanto, pode também ter aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas só convidam à sua mesa aqueles que podem, como dizem, fazer-lhe as honras ou que podem convidá-los por sua vez. Outras, ao contrário, têm satisfação em serem honrados com a presença de seus parentes ou amigos, que são menos felizes. Ora, quem é que não os tem entre os seus? E por isso, por vezes, é sem parecer prestar-lhes um grande serviço. Aqueles que fazem isso sem buscar os cegos e os expropriados, praticam a máxima de Jesus, mas se fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício através da sincera cordialidade. Assim seja. Muito bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. É uma alegria para o nosso coração ver uma casa espírita assim cheinha, né? Depois de tanto tempo distanciados pela necessidade da nossa prevenção, da nossa saúde,
Enfim, começamos de verdade a nos encontrar nas casas espíritas e nos reencontrar também, né? E aqueles que vêm, aqueles que ainda não voltaram e aqueles novos que estão chegando, né? Porque muita gente também foi despertada durante a pandemia para a busca da sua espiritualidade, né? E muitos vêm aqui na nossa casa espírita, né? Onde nós, então, neste mês, que é um mês de abril, muito especial para nós os espíritas, né? É o lançamento do Espiritismo na Terra, dia 18 de outubro, de abril de 1857, né? Descia sobre a Terra o Livro dos Espíritos, através do debruçar-se de Allan Kardec, que também não é um tarefeiro do Cristo, que está pronto no século XIX, mas que se aprontou por muito tempo até ser quem era Allan Kardec, para poder então ser aquele designado para organizar, compilar, avaliar todo o material que as vozes do além, os verdadeiros autores da obra espírita, então pudesse descer à Terra de forma que fosse acessível a todos nós, de sermos educados pelo Consolador prometido. Então aqui estamos nós, no século XXI, né? Ainda há 166 anos da doutrina espírita. Isso, se nós nos reportarmos aos primeiros séculos com Jesus, nós somos pioneiros do espiritismo, né? Então, se a gente tinha lá Paulo de Tarso, os apóstolos de Jesus, depois outros mensageiros, até 166 anos depois de que Jesus foi crucificado, nós temos aí o início do cristianismo na Terra. 166 anos, né? Depois de Cristo. Agora a gente está assim, depois de Allan Kardec, há 166 anos. Então isso não é nada no eixo da história, diante de tudo que ainda temos que fazer, viver, estudar, praticar, desenvolver à luz da doutrina espírita, à luz dos espíritos superiores, que nos enviaram a mensagem libertadora do Consolador prometido a todos nós. Fizemos essa introdução numa singela homenagem e gratidão a Jesus, a Allan Kardec, por nos permitir, e a Deus, nosso Pai, porque nesta encarnação a gente conheceu e está conhecendo a doutrina espírita. Isso é um compromisso, mas também já é uma bênção, né? E todos nós, cada um na sua vivência, sabe o quanto, né? Para mais ou para menos, alguns recentemente estão conhecendo, outros já conhecemos de longa data e sabemos o quanto tem feito diferença na nossa vida. Esse encontro com uma fé raciocinada, com a certeza da vida futura, o entendimento da reencarnação, com a luz das diversas moradas da casa do Pai e com a bênção da comunicabilidade com os espíritos, amigos que nos amparam, que nos protegem, e a bênção de sermos instrumentos para os espíritos desencarnados que precisam de auxílio tanto quanto nós, e que, num elo de ligação permitido pela espiritualidade superior, no exercício da mediunidade, nas nossas casas espíritas, na nossa vida mesma, nós podemos de verdade nos posicionar como médiuns de Jesus, no auxílio, no trabalho, na nossa própria vida, né? Então, gratidão imensa por esses núcleos de trabalhos que nós somos em cada casa espírita, onde nos debruçamos um pouco mais. E aí, nos coube falar nesse momento aqui de hoje sobre pedagogia de Jesus. Quando pensamos esse tema, imaginamos também que assim, fala em pedagogia de Jesus, a gente já pensa assim, Jesus professor, né? E aí a gente pensa no professor lá da academia, lá da escola fundamental, da escola do ensino médio, esses lindos e amados educadores da nossa sociedade, do nosso povo, dos nossos filhos, de nós mesmos, dos nossos netos, né? Então, assim, a gente sabe o quanto um professor se debruça sobre a melhoria de nós mesmos, né? E junto com isso,
Mas nós vamos trazer aquele professor, que nós vamos ver lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que em verdade Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores e eles dizem que Jesus é o guia e o modelo, né? Então o guia, todos nós aqui conhecemos, quando a gente vai fazer um passeio turístico, tem um guia, porque a gente está indo num lugar desconhecido, tem uma pessoa que conhece bem o lugar, então a gente vai atrás dele, né? Isso é um guia. Então a gente desconhece muito do nosso espírito, da evolução dele, do quanto nós temos que lutar, mas a gente também sabe o quanto nós somos frágeis ainda, o quanto nós buscamos atalhos, né? O quanto a gente faz isso. Então a gente tendo um guia, é para errar o menos possível, de preferência tomar linha no negócio, né? E modelo. Modelo, a gente sabe, assim, a gente vê o modelo de um vestido lá na vitrine, né, gurias? E aí as que são costureiras já chegam em casa e querem fazer aquele modelo, copiar, né? Então, Jesus é o nosso modelo porque é para fazer do jeito que ele fez. Ele se dedicou mais de 1000 anos para se preparar para ter um corpo físico e vir à Terra. Para ter condições de entrar nessa psicosfera pesada, nossa. Porque ele é de luz. Para nós, a gente nem entende direito ainda. Essa luz fica assim. Ainda é rudimentar a gente dizer isso, porque é mais que isso, né? A gente não alcança, porque a gente não é lá ainda. A gente tem palavras, tem conceitos para poder se aproximar, né? Mas é mais que isso. Então, Jesus se prepara por amor a nós e pela vontade de Deus, e ele é obediente que é, né? Espírito de luz já. Vem à Terra, depois de se preparar um montão para chegar aqui, porque o papel dele foi assim, eu tenho esses irmãos todos, e então vou guiá-los e dar um exemplo de como tem que ser. Simplificando é isso, mas não é simples. Só que Jesus, a nossa leitura de abertura já colocou ali, Jesus se utilizava de uma forma figurada, às vezes até um pouco bruta para aquele tempo, mas era porque naquele tempo nós éramos mais brutos. Lembre-se, lá nos estudos da doutrina espírita, que a gente tem as 3 revelações, né? Então a gente tem lá o tempo de Moisés, onde a gente era tão rudimentar ainda, tão brutos, tão violentos ainda, tão escravizando todo mundo, brigando todo mundo, né? Distantes de Deus, porque o Deus que a gente entendia daquele tempo era um Deus assim das manifestações da natureza. A gente não tinha uma ideia de um Deus protetor, cuidador, criador. A gente tinha o Deus Sol, o Deus Chuva, o Deus das plantações, por isso que era Mamon, né? Os que cuidavam para ter a farta, a lavoura da época, porque naquela época não tinha fábrica, gente. Não sei se vocês lembram. Mas na época de Moisés não tinha nada que se tem hoje. Absolutamente nada, né? Então, se contava com aquilo que a gente plantava, né? Não tinha loja, tá? Então, a gente está falando lá da primeira revelação, por quê? Porque Moisés, então, é chamado a libertar aquele povo escravizado e pela sua firmeza, pelo seu caráter. E ele tem um encontro com Deus, que passa a ele os 10 mandamentos, né? Desses 10 mandamentos, já tem incluído algumas coisas assim da nossa elevação, polimento, mas a maioria era mais para a gente tomar tino naquela época. Saber conviver, respeitar um ao outro, por isso que dizia para a gente não matar, não roubar, né? Era não. Aí passa-se mais de 700 anos, né, prof? E aí, imagina 700 anos a gente nas reencarnações sucessivas. Né, Júlio? Reencarnações sucessivas. E aí a gente vem de novo lá, aí aparece Jesus.
E aí Jesus vem dizer que aquele mesmo Deus único que Moisés ensina que existe, e que aquele povo então passa a ter uma normativa de comportamento com um Deus sim um pouco rigoroso para o povo obedecer. Mas aí vem Jesus, quase um milênio depois, para dizer assim, Deus é Pai. Aí já mexeu um pouquinho com o nosso coração. Porque na maioria das vezes, Pai é muito bom para a gente. Não podemos mexer com as exceções, um que outro que é sofrido, que tem suas dificuldades, que tem problemas. Porque Pai é espírito imortal também, na busca da sua perfeição. Mas nós estamos falando aqui do Pai que Jesus designou para nós, o Pai, o Senhor Criador. Lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa incausável de todas as coisas. Então, não é um senhor idoso, cabelinho branco. É uma inteligência. Não dá para pegar. Né? Suprema. Ninguém tem igual mais. De todas as coisas que os nossos olhos veem e que o nosso olho não vê. Esse é o Deus que me criou, que criou cada um de nós aqui. Esse é o Deus que conhece a minha dor. Esse é o Deus que, às vezes, chama um de nós de volta para casa. E, às vezes é nosso filho, às vezes é marido, às vezes é esposa, às vezes é um amigo querido. Vai chamar. Vai chegar a nossa vez também. Porque a gente é de Deus. A gente é de uma caminhada determinada por Deus. E nesse processo que a gente está falando aqui das 3 revelações, é Deus administrando a nossa evolução. Então é perfeito. Não está nada errado. A gente teve o nosso período lá, crescendo. Jesus trazendo um monte de coisa para nós, que nós vamos voltar um pouquinho aqui em Jesus. E o Espiritismo, que não é o nosso tema específico de hoje, mas que é a nossa vivência de hoje. É o convite que cada um está aqui a praticar. Nós não praticamos o Espiritismo vindo no centro espírita. Como a gente nunca praticou o Evangelho indo na missa, no culto. Ali a gente tem escola, a gente estuda o Evangelho, a gente reflete juntos. A gente abraça os companheiros que seguem o mesmo ideal. Mas a gente é na vida. A igreja viva está dentro de nós. E fazendo essa introdução, a gente vai com a ajuda de Emmanuel, né? Porque eu sou fraquinha para esse negócio. Mas Emmanuel, ele vai dizer no livro Caminho, Verdade e Vida, vou pegar só um trechinho, ele vai dizer assim, ó, o Cristo, Jesus, ele não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é o seu altar de oração e seu campo de trabalho. Ao mesmo tempo, por louvá-lo nas igrejas, no centro espírita, né? E menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Veja, Emmanuel trazendo para nós, repetido, trabalho, oficina. Quando você pensa na oficina, você pensa o quê? Trabalho. Tem a oficina de fazer pão, tem a oficina de fazer carro, tem a oficina de fazer comida, tem a oficina de fazer roupa, né? Oficina. Então é trabalho. Trabalho. E ele vai falar de novo. Consagrar serviço. Então é trabalho servindo. Às vezes a gente até dá uma trabalhadinha, mas a gente quer ser servido. Na hora de servir, né? Tudo fica mais difícil. Vou contar um segredo para vocês. Uma das maiores lutas nossa na casa espírita é trabalhador.
Palestra a gente está cheio sempre. Mas gente para ajudar na aguinha, distribuir o passe, para ajudar no passe, para ajudar na evangelização, que o seu Júlio estava convidando aqui hoje, para ajudar na livraria. Tem que ter gente. Sabia que a gente limpa o chão? Né? A gente paga a conta luz. E a gente continua, por isso que diz Emmanuel aqui, ó. Foi-se o tempo, é bom que a gente acorde, né? Que buscar a Deus é ir no templo. É estar a serviço. É trabalho. É trabalho lá em casa, para saber lidar com aquela personalidade do esposo, da esposa, do irmão, do filho, da mãe, da vizinha, da sogra, do sogro, né? Do patrão, do colaborador, do que passa na rua pela gente, do que a gente trabalha para e de quem trabalha para nós. Lá é o exercício do Evangelho. É a gente se esforçar para dar conta de praticar isso. E olha o que Jesus fez para a gente. Que coisa mais querida. Falar de Jesus me emociona muito, né? Porque a gente só se emociona ainda, a gente não consegue fazer o que ele faz, né? Jesus, nós vamos pegar uma partezinha, perdão. Tem 4 encontros de Jesus que nos ensinam. Jesus, ele nos educou, e educa até hoje. O que ele fazia? Na época de Jesus, ele não ia na missa, não ia no culto, não ia no centro espírita. Receber passe ou passe. Jesus visitava pessoas, amigos. Jesus reunia pessoas em algum lugar, né? Jesus ia comer com alguém. Jesus sentava no poço, tirar água que alguém estava tirando. Jesus encontrava alguém caminhando, ficava do ladinho caminhando e fazendo. E o que Jesus fazia? Escutava, perguntava, né? Para pensar. A gente tinha que pensar. Haja vista a gente parar durante os evangelhos de todos os nossos queridos trabalhadores do Cristo, e nós vamos ver lá em João, em Mateus, em Lucas, em todos eles, né? A gente vai ver que tem passagens do Cristo que ele pergunta, que ele faz afirmativas e a gente, né? A gente podia ter naquela época, como tem um dos encontros dele, é com os fariseus. Quem eram os fariseus à época da Palestina antiga, quando Jesus estava lá? Eles eram os doutores da época, eram aqueles versados em interpretar a lei de quem a população procurava para saber alguma coisa. Quero consultar alguma coisa, né? Dos códigos, das leis, iam perguntar para um fariseu, porque eles eram os estudiosos da época. Não tinha livro para todo mundo. E ninguém sabia ler, gente. Só quem sabia ler esse povinho aqui, o tal de fariseu. Né? Por isso eles eram doutores da lei. Então, eles detinham esse conhecimento e o povo então buscava eles. E outra, alguns fariseus eram seguidores do Cristo. Lembram da passagem do nascer de novo de Nicodemos? Nicodemos, ele não foi só um questionador de Jesus para perguntar como é que faz para nascer de novo. Nicodemos ajudou João a sepultar Jesus. Ele foi se tornando seguidor do Cristo. Ele era um doutor da lei. Foi se aproximando do Cristo. Lá, quando ele fez essa pergunta, ele foi escondido. Mas depois ele começou a se aproximar do Cristo, né? E se transformou num seguidor. Muito bem. E aí, o que Jesus está querendo dizer com isso? Tem uma passagem que diz assim de Jesus. Muitos seguidores de Jesus eram fariseus. Aí a gente disse aqui, depois assim. Acautelai-vos
escravos do fermento dos fariseus. Porque fariseus, ainda, é todo o homem, e já naquela época, presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das leis divinas, acreditava-se o herdeiro único de Deus e alguém que era diferenciado da criação. Aí nós podemos perguntar assim, quando Jesus se reunia com os fariseus, ou quando ele dizia isso, ele não estava falando para a gente não se reunir com o povo fariseu, mas com o perfil que os fariseus tinham. Por que que eles tinham? Crescidos na vaidade, no egoísmo, porque detinham o conhecimento, a leitura, né? Lembra? Não que ler é ruim, né, gente? Muito pelo contrário. Tudo que a gente faz, geralmente, é exceder, é o excesso. E tomar aquilo como algo negativo. Estudo nunca foi ruim nem nunca será. Mas a vaidade que nós colocamos debruçada nele por sermos um intelectual, por sermos um conhecedor disso ou daquilo. Então, e quantas vezes a gente assim, mas o espírita tem a senha número 1 no céu. Pior que não, gente. Não tem. Um dia vocês pegam ali naquela linda livraria o livro Voltei. Leia. Desafiador. Né? Um grande espírita da Terra que retorna à pátria espiritual e vê que faltou umas coisinhas. Né? Faltou. E nas obras de André Luiz, a gente vai ver André Luiz em vários contos ali das obras de André Luiz, histórias de espíritas, né? A gente vai ver nas de Manuel Filomeno, de Miranda, nosso querido trabalhador Eurípides daqui, traz muitas histórias. Tá? Então, aqui nesse primeiro encontro é Jesus se encontrando, nos falando através daquilo que o povo conhecia na época, que eram os fariseus, esses doutores que eles procuravam ajuda, mas que eram também tidos como os vaidosos, os se achando, né? Os que se acham. A gente faz isso ainda. A reflexão que nós temos que ter não é do povo lá de trás, que a gente não lembra, mas é com o fariseu que eu sou ainda. O quanto de fariseu existe dentro de mim ainda. O quanto de egoísta, o quanto de me achar privilegiado, em detrimento de outro. Porque às vezes para nós está tudo bem, a gente tem casa para morar, tem um carrinho para andar, tem saúde, tem uma família bacana, tem comida, tem emprego, tem aposento. Eu sei que tem muita gente aqui com aposento. Eu adoro conhecer a senha desses cartões. Né? Tem aposento, mora na praia. Tem gente que não conhece o mar. E aí o que nós somos? Será que tudo isso está fazendo a gente ser fariseu? Ou ser um trabalhador na vinha do Cristo e servir? Ou a gente é fariseu que a gente ainda quer só receber? É um questionamento para a gente levar aí para casa. Né? Mas Jesus também se encontrava. Eu fiz uma colinha, tá, gente? Colinha. Ele se encontrava com as multidões. Essa aqui mexeu muito comigo. Muito mais do que as outras até. Jesus se reunia com as multidões. E lembra que toda a passagem do Evangelho que conta das multidões que seguiam Jesus, que buscavam nele também orientação, amparo, esclarecimento e socorro. Lembra que após a multidão, o que dizia, né, Júlio? Jesus se recolhia. Ele ia para um monte, ia lá para um cantinho para conversar com quem? Deus. E o Evangelho diz assim, sempre
Quantas vezes a gente só procura o Pai quando está com dor? Porque alguém brigou em casa. Porque ficou sem emprego. Porque o aposento não deu conta das contas. Isso é compromisso nosso. Tem que dar conta, a gente vai dar jeito. Mas se for com Deus, não é melhor? Só que a gente quer que Deus pague as nossas contas. Ele não vai pagar. Né? Mas vai iluminar. Iluminando, a gente enxerga onde tem uma oportunidade, uma forma, um jeito, um amigo, alguém que ajuda, alguém que isso, alguém que aquilo. E mesmo quando a gente não conversa com ele, ele ajuda. Às vezes demora mais. Mas tem gente que nem nunca reza e parece que Deus derrama tudo que é de bom para eles. Será? Será que tudo de bom está fazendo bem pro Espírito? Né? A gente tem que questionar. A nossa vida é na matéria ou é no Espírito? Qual que é imortal? Qual que é evolutiva e imortal? Porque o corpo também é. Nosso corpo, daqui 1 milhão de anos, não será mais esse, será outro modelinho. Né? As comidas vão ser diferentes, um monte de coisa diferente. Agora, é esse, ele vai evoluir também. Mas quem evolui e permanece imortal é o Espírito. Né? Aí Jesus nas multidões mexeu comigo nisso por isso. Porque, claro que a gente sabe que nós temos inúmeras maneiras de orar, né? A gente ora agradecendo o dia, a gente ora no bom dia, Senhor, a gente ora admirando a criação do Pai, tudo é oração. Mas mexeu comigo porque Jesus sai e vai para isso, ele para isso. Para se comunicar com o Pai. E eu devo isso a vocês hoje, porque foi estudando essa matéria que... Porque às vezes a gente entra no automático. A gente está trabalhando aqui na casa espírita, ali, acolá, assim, quantas vezes eu estou parando para de verdade conversar. Nós sabemos, e aprendemos inclusive com São Francisco, que orar é arar, né? Ou seja, orar é trabalhar. A nossa vida é uma oração em ação. Mas nós estamos falando do nosso encontro com Deus. Parar para o Pai. Né? Esse meditar um pouquinho, esse ficar junto com Ele. Assim. Foi aqui que a gente encontrou essa emoção de hoje. E Jesus também tinha encontro com pessoas de má vida, lembra? Eu posso passar um pouquinho aqui? Tá. As pessoas de má vida, quem eram? Os publicanos, que até hoje a gente cobra que eles são de má vida, não que a má vida deles seja má, a nossa fica má porque eles cobram muito imposto toda a gente, né? Mas naquela época era visto dessa maneira, os publicanos e os pecadores. E de pecadores a gente lembra, não só lembra como a gente é, né? Mas a gente lembra a história da mulher apedrejada, né? A gente lembra. Então, isso faz com que... E Jesus vivia no meio. Ele não saía fora, né? E, estando junto, né? Justamente dessas pessoas consideradas na época o quê? Desprezíveis. Será que a gente faz isso hoje ainda? Será que tem pessoas desprezíveis? Bom, a palavra é pesada. Muito bom. Né? E aí, esta refeição com que os publicanos e pecadores, que Jesus fazia com essa gente, que lembra que Jesus ia comer com eles.
E os fariseus e os escribas ficavam enlouquecidos com Jesus. Como que ele se misturava com essa gente? O que ele está dizendo para nós no processo pedagógico do Cristo? Eu abraço a todos. O Pai abraça a todos. E aí a gente pode ir para algumas parábolas do tipo, nenhuma ovelha vai ficar esquecida. Então, quando Jesus ia almoçar, comer, fazer lanche, conversar com os desprezíveis da época, ele estava dizendo para mim, toda vez que eu sou desprezível nos meus atos ainda insanos, ele está me dando a mão. Vem, eu estou aqui. Eu não sou só dos que pensam que são privilegiados fariseus, eu sou de todos. O Pai é de todos. Então, o nosso Pai, ele não é do evangélico, do espírita, do católico, do que não tem religião nenhuma. Ele é de todos, nós somos de Deus. E Jesus está conosco todos. Sem exceção. Me tocou um dia, em algum estudo sobre essa questão, que a gente critica muito as notícias que a gente vê do bandido que fez isso, do fulano que fez aquilo, da pessoa totalmente desequilibrada que fez uma coisa ali. E aí, quando a gente quer julgar essa pessoa assim, a gente respira fundo. Deus ama ele. Deus não ama os meus atos insanos e o de ninguém, mas ama eu. Porque o meu ato insano não é para a vida toda. É só até eu evoluir. É só até tirar de mim a cortina das minhas imperfeições. A rebeldia que ainda existe em mim, a ignorância que ainda existe em mim, a preguiça ainda que existe em mim, a má vontade de desbravar o caminho mesmo que tem que ser. Então, enquanto eu ainda estou com essa nuvem de pecados em mim, tem uma nuvem de testemunhas do bem auxiliando para que a gente desperte. Tem a família para despertar, tem a escola para despertar, tem a religiosidade para despertar, tem a vida para despertar, tem a dor para despertar. Mas que vai lá. Nenhuma ovelha ficará perdida e nenhum mal vai vencer na terra. Absolutamente nenhum. E aí Jesus também se reúne com outro tipo de gente. Ele se reúne com um círculo mais íntimo de amigos. É como se fosse assim, lembra da Santa Ceia, né? Dos amigos que ele conquistou na época, mais íntimos, mais próximos. Ele deu testemunho como é que ele viveu lá também. O que Jesus fez com Judas, mesmo sabendo que Judas tinha se equivocado, pensado de outro jeito, atrapalhado, né? Com sua vaidade, com seu, achando até que estava ajudando Jesus pelo jogo. Porque Jesus era tão bom na gestão de tudo, ele achou que Jesus seria um bom governante. Entregou Jesus para aqueles que eles acharam que ia fazer Jesus crescer e ser o grande governante da época. E era o contrário, eles queriam tirar Jesus de cena para não atrapalhar o poder temporal da época, né? E aí, quando ele viu que ele se equivocou e se permitiu ser enganado, ele se suicida. E o anjo da caridade chega pertinho de Jesus enquanto sangra na cruz e ele diz, vai olhar por Judas. Que ele não é mais o dedo duro de Jesus, gente. Ele é um trabalhador do Cristo. Não precisa a gente continuar cobrando dele, porque o exemplo dele é só para ver o quanto a gente ainda se equivoca com Cristo. E Jesus é mostrando para nós assim, no nosso círculo íntimo,
estão aqueles que vão nos dar os maiores desafios. Às vezes marido, às vezes um filho, às vezes a gente mesma, a esposa, às vezes um pai, às vezes um patrão, às vezes um empregado. Às vezes na sociedade que a gente... Dentro da casa espírita vocês não fazem conta do negócio. Porque Jesus mostrou que no nosso círculo íntimo a gente tem desafios também. Mas que a gente ama. E que também no círculo íntimo nosso, o nosso dever é olhar para o pecado e não o pecador. Essa é a educação do Cristo. Toda a sua caminhada na Terra. A gente ainda é muito egoísta, muito orgulhoso, a gente ainda acha feio o cabelo, né? A estrutura física, a cor, se tem dinheiro no bolso, se mora perto, se mora longe, se vem na casa do espírito, se falta todo dia, né? A gente fica olhando e a gente pessoaliza aquela pessoa. Não, aquela pessoa é aquela pessoa, amada por Deus e que, segundo Deus, que mandou a mensagem através de Jesus, é para a gente amar também, né? Amar ao próximo como a mim mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Então, meus amigos, há muito o que falar da mensagem que Jesus deixou para nós. Mas se a gente levar para essa semana, essas que a gente deu um toquezinho aqui, para que ainda essa semana a gente seja melhor do que foi até hoje. E que a gente encontre um rumo de ser melhor todos os dias. Sim, seja. Nós vamos entrar em oração clausulares, que vocês secam sempre. Para enviar o pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que estiver. A nossa irmã ainda vai fazer a... Amado Mestre, neste momento em que estamos todos voltados para a espiritualidade e a espiritualidade voltada para nós, queremos orar. Orar por aqueles, Jesus, que não te conhecem. Por aqueles que não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo do estudo do teu Evangelho, pela doutrina dos Espíritos. Muito obrigada, Senhor. Queremos, Jesus, orar por aqueles que já partiram para a verdadeira vida. Nossos entes queridos, que eles recebam essas irradiações através do nosso afeto, do nosso amor, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos todos juntos, aqui na Terra ou no mundo espiritual, como for necessário para o nosso adiantamento. Muito obrigada, Senhor. Queremos, neste momento, orar por aqueles que se encontram em um leito de dor, nos presídios, nos manicômios, nos orfanatos, por todos aqueles que te desconhecem, Jesus, que eles encontrem uma mão amiga, levando-lhes a certeza de que não estão sós. Muito obrigada, Senhor. Queremos agora fazer uma visita aos nossos lares. Que esses fluidos benéficos da espiritualidade, dessa equipe amorável de Eurípides Barçanufo, façam uma visita aos nossos lares. Cada aposento da nossa casa seja magnetizado por esses fluidos de amor, de paz, de equilíbrio e saúde. E se lá no nosso lar algum irmãozinho desencarnado se encontre, que ele venha aqui para esta casa de amor, para ser ajudado, amparado, como nós. Muito obrigada, Senhor. E nós outros que aqui estamos,
Queremos pedir o amparo do nosso anjo da guarda, que a nossa saúde seja restabelecida e que nós possamos ser um pontinho de luz onde quer que estejamos. Que todo aquele que se aproxime de nós sinta a tua presença, amiga Jesus. Muito obrigada e que assim seja. Assim seja.